A pior coisa que nós podemos aceitar, pessoal, é viver num tempo fora de Deus. Se eu não tiver a mentalidade, eu não terei o resultado. Porque o resultado vem de acreditar na coisa certa. Então, se eu não acredito na coisa certa, eu não vou viver aquela situação. Então, se eu não acredito, se eu não tiver a mente, eu não tenho o resultado. Porque tudo é mentalidade. A riqueza é mentalidade, a abundância é mentalidade. Observe os detalhes da sua vida. Como você fica diante das pessoas mais importantes da sua vida? A sua esposa e os seus filhos. Tudo isso, pessoal, revela uma mentalidade. A gente precisa ter consciência. Nada é pouco, nada é insignificante, nada. Se você acredita em Deus, se você acredita que Deus é grande, que você é a imagem e semelhança do Senhor, logo você é grande, porque o seu Deus é grande. Vamos abençoar este dia, consagrar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor querido, nós temos a gratidão, meu Pai, de estarmos aqui na Sua presença. Nós temos o privilégio, Senhor amado, de começar o nosso dia na Sua presença, dando o melhor, meu Pai, as primícias do nosso tempo ao Senhor. Tudo isso são presentes, meu Pai, presentes que muitas vezes nós podemos até nos esquecer de quão importante, de quão grande eles são, de termos vida, de termos oportunidades, de termos o Senhor, meu Pai, de termos sido encontrados, resgatados, meu Pai, pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse dia a romper um pouco mais, Senhor. Porque todo dia é dia de rompimentos, todo dia é dia de crescimento. Porque a vida é dinâmica, o Senhor é dinâmico. As coisas estão acontecendo, as coisas estão mudando, a natureza está mudando, a época do ano, o clima, o tempo, as árvores, os animais, a pele, Senhor, tudo está mudando. E a coisa mais importante que nós temos, que a nossa mente, muitas vezes está paralisada. Então nos ajude, meu Pai. Nos ajude a olhar com os olhos certos. Nos ajude a olhar com a fé, olhar com a coragem, olhar como o Senhor olha. Ter a mente do Senhor. Eu te peço. Abra as nossas mentes, Senhor, que ninguém, Senhor, ninguém saia da mesma maneira. Que cada um, Senhor, possa aproveitar ao máximo cada uma das suas oportunidades. Que o Senhor possa encontrar corações abertos e sinceros, dispostos a te agradecer, a te buscar, dispostos a crescer, dispostos a fazer o que é necessário, Senhor. Eu te peço. Abençoe esse dia, nos cubra com teu sangue, derrama graça e unção sobre cada um de nós, Senhor, eu te peço. Nos ajude, Senhor, que a sua palavra, onde ela alcançar, cada coração que ela alcançar, seja quem está em casa, quem está já na rua, quem está no trânsito, quem está no metrô, no ônibus, Senhor, quem estiver, Senhor, se preparando para sair, que o Senhor encontre corações atentos, alertas, meu Pai, dispostos a fazer algo maior com a sua vida, dispostos a frutificar de forma extraordinária, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, nos ajuda. Abra as nossas mentes, tem misericórdia de nós, Senhor, perdoa por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Eu peço um dia de vitória, eu peço homens fortes, meu Pai, eu peço mulheres abençoadas, filhos abençoados. Eu peço que a nossa casa, meu Pai, seja uma casa firme. Eu peço que a nossa família seja uma família abençoada e estruturada, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, por falhas. Nos ajude, Senhor, a melhorar. Nos ajude a crescer, meu Pai. Nos ajude a meditar na coisa certa. Nos ajude a crescer todos os dias, a romper, meu Pai. A não cair mais nos mesmos e velhos erros, em nome de Jesus. Se for para errar, Senhor, que nós
tenhamos novos erros, não mais os velhos, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, pessoal. Graças a Deus. Bom dia a todos. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui comigo. Que Deus abençoe grandemente nesse dia, em nome de Jesus. E eu quero ler, meus queridos, para você, aqui a começar a palavra com uma passagem muito interessante, que está aqui em Esdras 3, do 8 ao 13, que diz assim: No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho. Então veja, no segundo mês do segundo ano, eles começaram o trabalho para a construção do templo. Depois de 70 anos de cativeiro, 70 anos longe da sua terra, 70 anos morando na casa dos outros. Olha só. Começaram um trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Rodavias, e os filhos de Renadade e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo, no templo de Deus. Olha só. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi. Conforme prescrito por Davi, rei de Israel, com louvor. Olha só, quando lançaram os alicerces, eles seguiram um padrão de adoração conforme ensinado por Davi. Então veja o exemplo, né? Não tinha nível mais alto ali para adorar a Deus. Rei de Israel, com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente, né? Ou seja, com força, com diligência, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre, né? Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Olha que evento, né? Que coisa extraordinária. Eu acho que eu li semana passada, né? Se eu não me engano, o Salmo 27, falando exatamente disso, né? De todas as bênçãos, toda a glória do Senhor, e o seu amor dura para sempre. Mas muitos dos sacerdotes, muitos dos levitas, muitos dos chefes das famílias mais velhos, olha só, a direção aqui do Zorobabel foi para pegar os de 20 anos. Só que tinha turma antiga, imagina, né? Se a expectativa de vida hoje, na média,
70, 80, assim, estourando, 75, né? Essa turma aqui, ó, eles ficaram 70 anos no exílio. E ainda tinha gente que sabia do templo antigo. Então imagina ali, ó, 90 anos no mínimo, né? O povo durava muito tempo. Então tinha essa turma ainda, olha só. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces do templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Veja aqui, meus queridos, algo muito bom estava acontecendo aqui. Não, eu quero que você preste muita atenção, por favor. Preste muita atenção para a sua vida. Traga para a sua vida. Você está meio cochilando, acorda, dá uns 2 tapinhas no rosto, assim. Acorda para isso. Algo muito bom estava acontecendo. Eles tinham voltado do cativeiro da Babilônia, o Ciro libertou eles, 70 anos morando na casa dos outros, 70 anos sem liberdade, o homem liberou, Deus usou aquele homem e liberou aquele povo, deu dinheiro para aquele povo. Zorobabel estava aqui, ó, um cara focado para a reconstrução, para a organização das coisas. Estavam aqui, ó, adorando no padrão de Davi, que é altíssimo nível, um altíssimo nível de excelência, um altíssimo nível de entrega. E a gente via aqui, ó, o povo gritando de alegria, o povo com prazer na adoração, o povo com aquela satisfação, com aquele desejo de adorar, de se tornar aquela casa de oração. Nós vimos aqui que tinha 2 templos, pessoal. É o templo físico, que o alicerce tinha sido colocado aqui, ó. Lançaram os alicerces do templo do Senhor, o alicerce do templo físico. Mas havia ali um templo espiritual. Um templo espiritual. Preste atenção nos detalhes, pessoal, por favor. Só que a gente vê aqui que tinha uma turma que não estava feliz. Por quê? Porque o seu templo espiritual estava em ruínas. O templo físico estava recomeçando, sendo reconstruído. E o problema das nossas vidas é exatamente esse. O problema do nosso templo físico, da nossa casa, da nossa vida, dos nossos resultados, está no templo espiritual. Se o meu templo espiritual estiver em ruínas, a minha casa vai ser uma bagunça, os meus resultados vão ser baixos, terríveis, pequenos. Por quê? Olha só, eles estavam aqui, ó, cantando, adorando o Senhor conforme prescrito por Davi. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Mas ele tinha uma turma lá, a turma dos 80, ou a turma dos 90, a turma que parou no tempo, a turma que não acreditava no melhor. Não, eu já vivi o melhor, eu não vou viver nada. Os antigos viram o templo, aquela glória, aquela coisa extraordinária, mas já foi, acabou, morreu, perdeu. Os caminhos deles levaram aquele tipo de resultado, não foi Deus. Tanto que eles usavam o templo como um amuleto. Não, você acha mesmo que Deus vai tirar isso? Deus vai permitir isso? Deus não está preso a paredes. Deus não está preso a nada. Os antigos viram o templo antigo, os jovens não viram nada.
Então, para eles, lançar os fundamentos, meu Deus, olha só, vamos reconstruir a nossa casa espiritual, o nosso templo espiritual, vamos reconstruir o nosso templo para adorar ao Senhor. Levou 2 anos para conseguir organizar, para iniciar aquele processo, porque não é fácil, né? Começar uma obra não é simples, não é fácil. Então, você precisa trazer materiais, você precisa organizar as coisas, você precisa ter os recursos, você precisa ter tudo já pronto ali no jeito, para começar e não parar. A palavra diz isso, para você fazer uma torre, uma casa, um prédio, você precisa fazer os cálculos primeiro. Então, levou 2 anos para que aquilo fosse organizado. Mas no meio dos gritos de alegria, tinha os gritos de choro. Olha que maluquice, pessoal. Mas no nível, não era um sniff, não. Eram gritos que dava para se ouvir à distância. Era quase um grito de desespero. É maluco isso. Os mais velhos estavam aqui apegados a um tempo sem renovação. Eles estavam aqui com uma mente que não foi renovada. A velhice, pessoal, ela não é no corpo. A velhice é na mente. A gente vê Caleb com 85 anos, era um jovem, com espírito jovem, com sonhos, com esperança. Foi há 45 anos que Moisés, homem de Deus, me disse isso, me prometeu. E eu estou tão forte como naquele tempo. Eu estou tão determinado quanto naquele tempo. Ou seja, ele continuava firme, ele continuava saudável, ele continuava ambicioso. Por quê? Porque a mentalidade, a velhice está na cabeça, pessoal. Tem gente que tem 80 anos, que está aí, produzindo, está andando de bike, está se cuidando, está com massa muscular, está forte. Tem gente com uns 50 já se entregou, já está sentado, não anda mais, não fala, não tem sonho, não tem ambição, não tem desejo, não tem nada, fala do passado, reclama da vida, não tem sonho nenhum, está uma mente cauterizada, uma mente petrificada. E a gente não pode aceitar essa desgraça. Caleb não era uma pessoa ultrapassada. Caleb era um senhor de quase 90 anos, mas com uma mente jovem. Porque tudo é mentalidade. O Senhor pregou metanoia, o João Batista pregou metanoia, techuvá. Volte ao início, volte ao princípio. Qual é o princípio? O Senhor nos fez para prosperar. O Senhor nos colocou como cabeça, como dominadores. O Senhor falou isso. Cresçam e multipliquem. A palavra diz lá, e os abençoou. O Senhor nos abençoou. Então, o normal, o natural de Deus é prosperidade. O natural de Deus é abundância. O natural de Deus é vitória. O antinatural, a exceção, que infelizmente tem se tornado regra na vida de muitas pessoas, tem sido a escassez, tem sido a miséria, tem sido uma vida pequena, infeliz. É essa vida aqui, Por isso que eu pedi no comecinho do culto, por favor, preste muita atenção, porque às vezes a gente está com essa mentalidade antiga. Às vezes você pode ter 20, 30 anos, com a mentalidade desses anciãos aqui, que quando estavam levantando, dando os passos para a reconstrução do templo, eles estavam gritando, porque o templo antigo, meu Deus, mas o tempo não volta, o tempo não volta. Eles estavam presos a um tempo sem renovação mental, tudo é mentalidade. Os mais velhos carregavam aquela imagem do templo de Salomão, mas já foi. Às vezes você está vivendo em coisas que já foram. Às vezes você em alguma área parou no tempo. Traz para a sua vida.
Às vezes você já desistiu de algumas coisas. Às vezes você ainda fala, não, porque quando eu tinha isso, eu fazia isso. Quando eu estava em tal lugar, eu vivia tal situação. Quando eu trabalhei naquela empresa, quando eu tinha tantos anos, eu fazia isso. Não, aquilo foi, o passado não volta. O que manda é o que eu estou fazendo hoje. Nós sabemos muito bem que o tempo não vai voltar. Então nós precisamos despertar e acreditar. Se o tempo não vai voltar, o que eu tenho que fazer? O melhor hoje. Eu errei muito, eu prejudiquei pessoas, eu fui desonesto, eu traí. Ok, o que você tirou disso? Não, porque eu errei demais, não, porque é minha vida, meu Deus, eu perdi muito tempo. Tá bom, perdi. Vou continuar perdendo mais? Não, porque eu não fui um bom pai, eu não fui um bom marido. Tá bom, você está vivo ainda, você está respirando, você não pode ser hoje? Não, porque eu fiz isso, não, porque eu perdi aquilo, não, porque eu não me cuidei, não, porque eu poderia ter feito muita coisa, mas eu não fiz, eu posso fazer hoje então. Então vamos despertar para isso em nome de Jesus. Não vamos ficar mais parados no tempo, porque a vida não é parada. O sol nasce, o sol se põe. As estações mudam. Um dia chove, outro dia está quente. Algum tempo atrás, há um ano atrás, eu tinha toda a minha barba aqui, pretinha. Agora já está um monte branco. Então o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. A vida é dinâmica, Deus é dinâmico. Veja que o Senhor trabalhou com cada pessoa de uma forma diferente. Veja que cada milagre de Jesus foi feito de uma forma diferente. Deus não está preso a uma caixa. Se Deus fez na vida do fulano, não quer dizer que Ele vai fazer igual na minha vida, pelo contrário. Pelo contrário. Se Deus teve um padrão com uma pessoa, não quer dizer que Ele vai ter com todas as pessoas. Ele vai trabalhar com cada pessoa de forma individual. Então a vida é dinâmica, Deus é dinâmico, as coisas estão mudando e acontecendo. A minha mente não pode ser estática, a minha mente tem que ser dinâmica. Eu posso aprender algo novo hoje, eu não sou uma porta. Eu tenho um cérebro. Eu posso aprender algo novo. Eu não posso falar, para mim é difícil. Eu não consigo. Não, você consegue. Se você botar força, se você quiser, você consegue. Mas se você já acredita que a sua vida já morreu, já acabou, que a sua mente não entra mais nada, é igual aquela expressão, né? Não dá para ensinar truque novo para cachorro velho. É mentira. Até o último dia do cachorro, ele pode ser ensinado. Eu já tive a experiência de animais que foram ensinados durante muito tempo a um padrão. Quando eles mudaram de ambiente, de atmosfera, de mentalidade, de tratamento com ele, inclusive, aquele animal mudou. O que era um animal descontrolado, um animal tenso, um animal nervoso, se tornou um animal totalmente diferente, obediente, que conhecia e entendia comandos. Entendeu? Então, um animal ele está muito por quê? Porque a consciência dele é limitada. Então, um animal muitas vezes ele é muito mais aberto a mudanças, porque ele não tem o travamento de acreditar em mentiras, porque a consciência dele é limitada. Ele está muito mais aberto a crescer, a aprender alguma coisa, do que muitas vezes pessoas como eu e você, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas que já acreditam numa vida, numa mentira, numa coisa formatada, sabe, forma? Né? Você está lá num quadradinho, está formatado, está num cubinho, assim, não saio disso, eu não posso mudar isso.
É o que esses anciãos fizeram. A cabeça deles estava presa, estava com atraso de 70 anos só. Tem gente que não dura isso. Você vê que eles duraram, eles sobreviveram mais de 70 anos, mais que o cativeiro, para viver isso. Para terminar os dias assim, ó, amargurados. Amargurados. Aquele tempo não vai voltar. Nós temos a opção de viver no passado, que é o que Paulo fala. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Como está na palavra, o Senhor está fazendo uma coisa nova. Paulo fala, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, olho para as que estão adiante de mim e prossigo para o alvo. Então o Senhor quer fazer coisas novas. Então eu tenho que me esquecer daquele passado. E eu tenho que entrar neste novo tempo. A pior coisa que nós podemos aceitar, pessoal, é viver num tempo fora de Deus. Se eu não tiver a mentalidade, eu não terei o resultado. Anota isso para a sua vida. Se eu não tiver a mentalidade, eu não terei o resultado. Porque o resultado vem de acreditar na coisa certa. Então, se eu não acredito na coisa certa, eu não vou viver aquela situação. Então, se eu não acredito, se eu não tiver a mente, eu não tenho o resultado. Porque tudo é mentalidade. A riqueza é mentalidade, a abundância é mentalidade, o crescimento, eu acreditar, eu posso crescer, eu acredito todos os dias que eu posso crescer um pouquinho mais todos os dias. Eu posso melhorar o que eu errei ontem, eu posso aprender algo que eu não sabia ontem. A gente precisa ter essa boa ambição. Eu quero crescimento, Senhor. Eu quero crescer. A excelência é uma mentalidade. O progresso é mentalidade. Porque se eu não cresço mentalmente, eu não vou crescer na vida. Não adianta eu falar, eu posso ganhar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, como tem gente que você sabe que já ganhou na Mega Sena 400 milhões e terminou pobre. Não depois de 50 anos, mas depois de 3 anos. Ela conseguiu voltar à miséria, porque o problema da nossa vida não é o ter, é o saber que sabe. Nosso problema não é, o problema do Brasil, do nosso país, não é um problema financeiro. O nosso país é um dos países mais ricos que existe. É um país rico com um povo, infelizmente, pobre. É um país que tem tudo favorável. Tem sol o ano inteiro, tem terras, assim, terra que não consegue ocupar, é de tão grande. Tem muita gente, tem um mercado muito forte, tem tudo para ser incrível, tem uma costa enorme, tem vários povos, né, que cada um com a sua cultura, né, colabora, cresce, tem um povo determinado, um povo que é criativo. Né? A gente vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é um povo muito quadradinho. Até para você ir numa pizzaria, se você pede 2 sabores, eles não fazem. O que no Brasil, qualquer lugar faz. Um mecânico brasileiro aqui, ele é desenrolado, ele resolve as coisas. Um mecânico americano, ele precisa ter o equipamento que vai descobrir, que vai fazer a análise do sensor, e quando ele não sabe, ele troca a peça inteira. E o brasileiro já tem a criatividade, porque ele lembra do Brasil, a peça é mais cara, tá? Então vamos dar um jeito, vamos retificar. Aqui não dá retífica ao motor, eles trocam o motor inteiro, por exemplo. Só para você ter uma ideia. No Brasil a gente vai lá, faz a retífica. Às vezes é um pistão só que estava dando problema, então a gente vai lá e resolve o pistão, né? Arruma aquele pistão, né? Faz aquele, tem um nome, aquilo que eu esqueci, vai encamisar, né? A parte onde ele levanta e desce, vai refazer e tal. Aqui não, aqui você vai lá, você compra um motor novo. É assim.
Você chama um técnico para resolver um negócio, estou com um problema na geladeira. Ele fala que você tem que trocar a geladeira. Ele não troca aquela peça, entendeu? Então o brasileiro é criativo, ele resolve situações. Ele não está quadradinho, formatado, mas na hora de vencer, na hora de aprender, ele não aprende. Ele quer ir para a pirâmide, ele quer ir para as betes, ele quer ir para não sei o quê, mas ele não vai lá e bota disciplina, bota força naquilo. Então analisa, pessoal. Observe os detalhes da sua vida. Observe as suas roupas. Observe como você sai para alguns lugares. Observe o seu cheiro. Observe a sua mesa de jantar. Observe se cada área da sua vida você tem buscado crescimento e excelência. Como você fica diante das pessoas mais importantes da sua vida? A sua esposa e os seus filhos. Você se apresenta de qualquer maneira, com aquela cueca feia, rasgada, com aquela camiseta desgrenhada? Ou você se apresenta correto, com o cabelo arrumado, cheiroso, ou com aquela cabeça, parece um papagaio, assim, uma cacatua? Analisa isso. Você chega de manhã para dar um beijo na sua esposa ou dar um beijo nos seus filhos sem ter escovado o dente ainda, com aquela bafo de onça? Ou não? Olha a sua mesa de escritório. Tudo isso, pessoal, revela uma mentalidade. A gente precisa ter consciência. Nada é pouco, nada é insignificante, nada. A gente precisa ter consciência, pessoal. Eu sou uma pessoa que compro muito pouca roupa, talvez uma vez ou duas ao ano. E esses dias eu estava olhando algumas roupas e me deu justamente o que eu estou te falando. Ó, você tem que ter consciência. Faz mais de um ano que eu não comprava roupa. Faz mais de um ano que eu não compro roupa, porque eu não comprei ainda. Eu trouxe bastante coisa do Brasil, camisas muito boas que eu já tinha lá, tal. Mas às vezes para alguma saidinha assim, eu estava sem roupa, estava repetindo aquelas mesmas, ou tinha lá umas mais feinhas. Eu falei assim, aí a consciência, opa, peraí, isso daqui não é o padrão. Eu posso sair melhor. Não vou, não, é que eu só vou ali rapidinho, é aí que tá, que a gente vai fazendo concessões, e a gente acaba fazendo aquilo uma regra. Não vou fazer concessão. Tanto que até a Mariana falou, nossa, mas você vai em tal lugar que eu precisava resolver um negócio ontem. E eu fui sair, falei assim, nossa, mas você não costuma sair assim? Isso acabou. Falei para ela, exatamente isso. Isso acabou. Tanto que depois eu passei lá, fui ver lá, eu acho que eu vou em tal loja, dar uma olhada, uma andada, não tive tempo de ir ainda. Ó, mentalidade. Eu estou vendo que o negócio não está muito bom. Não, mas deixa, depois eu vejo. Opa, não, porque se eu deixo uma coisa, eu vou deixar outra, eu vou deixar outra, eu vou deixar outra, eu vou deixar outra. As meninas, por exemplo, sabem isso no meu carro. Se elas trazem coisa toda vez, eu levo, eu falo para elas, tirem as coisas do meu carro. Eu não gosto que fique deixando coisa aqui dentro, bagunçando as coisas. E elas falam, né, o papai não gosta que deixa coisas no carro. Não gosto mesmo, porque você deixa no carro, você deixa na vida, você deixa em tal lugar, você deixa em você vai deixando, você vai fazendo daquilo um padrão. Então, em nome de Jesus, volta, recapitula, ó, suas roupas, você mostra excelência, o seu cheiro mostra que você tem excelência, a sua mesa de jantar, você bota lá ela bonitinha, organizada, como a bispa já falou, começando pela mesa, bota lá um jogo americano, bota lá um suplá, bota lá os organizadinho, bota lá as coisas certinha, ou bota lá um prato, sem uma proteção embaixo, sem aquela coisa bonitinha. Os detalhes, pessoal, fazem toda a diferença. A sua postura, como é que você se apresenta diante das pessoas.
Você fica olhando para baixo, você fica meio escondido, meio corcundo. Não, levanta essa postura. Tem um perfume gostoso. Tem um cheiro. Seu vocabulário. Você lê, porque às vezes a gente não percebe algumas coisas. Mas você percebe que às vezes você fala um português meio errado, fala algumas palavras erradas, que alguém talvez já te corrigiu, talvez você não vê, por exemplo, a bispa falando, você não vê ela falando errado. Às vezes o que você fala, a hora que você olha para ela e ouve ela, você se enxerga ali, ó, poxa, eu não falo assim, eu falo assado. Então, eu vou crescer, eu vou aprender. Então, assim, tudo isso, ó, a postura, o seu cheiro, o seu vocabulário, reflete o quê? Reflete sucesso, reflete uma pessoa que está buscando crescimento, avanço, progresso. Por exemplo, no seu trabalho, você fala a língua de quem faz aquilo no seu trabalho, você tem os termos corretos, você fala da maneira correta, porque a primeira impressão é a que fica. Às vezes você vai atender uma pessoa, você não sabe do que você está falando. Você vai atender um cliente e você não tira as dúvidas do cliente, você tem dúvidas também. Então, para que ele precisa falar com uma pessoa que não sabe nas informações? Não deixa ele tranquilo, não deixa ele seguro. Né? Para isso eu preciso estudar, preciso aprender, não vai entrar sozinho, não vai abrir, Deus não vai abrir e botar na minha cabeça, não, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que buscar esse crescimento. Você desperdiça coisas, você desperdiça comida, mentalidade, pessoal. Se eu não sou fiel no pouco, eu não vou ser colocado no muito. Se eu desperdiço energia física, com bobagem, com ócio, com perda de tempo, com um monte de rede social, com vídeos inúteis, eu estou perdendo a minha vida. Se eu desperdiço comida, se eu desperdiço água, não, na minha casa eu saio apagando tudo, mas na empresa, na casa dos outros, eu deixo tudo aceso, estou lá conversando e o negócio está acontecendo, não desligo as coisas, deixa a água jorrando ali, ó. Cabeça, mentalidade. Dinheiro. Às vezes você quer ir em alguma coisa que é muito baratinha e você acaba gastando mais. Eu só vou aqui, ó, é 5, 6, 7, 10 reais, depois mais 5, 10 reais, depois mais... Quando você poderia ter guardado e comprado uma de 50, por exemplo. Porque o que você gastou, dava já aquele lá que você teria comprado um negócio bom, legal, bacana. Está entendendo? Traz para a sua vida, eu não sei, você sabe da sua vida, eu não sei da sua vida. Às vezes, ó, você vai lá e, vou comprar essa camisetinha de 20 reais. Lavou uma vez, já está com a gola esgarçada, já está estranho, já está dando bolinha. Não, vou lá e vou comprar uma de 200. Nossa, de 200, mas vai te durar, ó. Tem camisa que você paga caro. Camisa social, né? De homem, roupa de homem é caro. Roupa boa de homem costuma ser caro. Você vai lá e compra, não vou falar a marca aqui. Mas você vai lá e compra uma de homem, camisa de homem. Você vai lá e gasta 80 reais uma camisa de homem. Não vai prestar. A gola vai ser uma porcaria. Vai estragar, é mole, não funciona. Você vai lá e você compra uma de uma marca boa. Vai ser um algodão melhor, vai ter uma gola aqui mais durinha, vai ter uma manga aqui, como é que chama essa parte aqui? No punho, né? O punho aqui, a manga, vai ser mais firminha, vai ter botões mais bem costurados. Você fica com essa roupa 3, 4, 5 anos. Então ele se pagou muito bem. Se pagou muito bem.
Aí você vai lá e paga lá 80 numa camiseta, não vai terminar o ano. 2, 3 lavagens, vai ficar aquele negócio feio, mole, amarelo, não vai prestar. Então a gente precisa fazer isso para tudo, pessoal. Entendeu? Às vezes a gente acha caro comprar comida saudável, mas o que ela gasta em refrigerante, em fast food, o ralo, está indo para o ralo a comida dela. Tá, o dinheiro dela, na verdade. O dinheiro dela está sendo jogado fora, então a gente precisa se valorizar. O que você bota para dentro de alimento, o que você bota para dentro de conhecimento, você está mostrando o nível de valor que você dá a si mesmo. Se você está se estragando, comendo um monte de porcaria, enchendo de refrigerante, comendo mal, dormindo mal, gastando sua vida na frente de uma TV ou numa tela de celular que está queimando aqui a sua retina, você não está se amando. Você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Mas quando você gasta bem o seu dinheiro, se cuida, aprende, lê a Bíblia, faz um curso, é o melhor no seu trabalho, você está cumprindo o propósito de Deus para você, que é prosperar, que é crescer, que é multiplicar, que é ajudar as pessoas. Veja que as imagens que Deus deu para Abraão não foi coisica. Deus deu para Abraão imagem de grandeza. O que ele deu? Areia e estrelas. Não tem, olha como que Deus faz. Ele disse que um homem velho com uma mulher velha teria uma descendência, não de 2, 3, 4 filhos, mas assim, como a areia da praia, como a areia do deserto, como as estrelas do céu. Ou seja, ninguém teve mais filhos do que Abraão. Ninguém teve mais filhos que Abraão. Porque quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos dessa promessa de vitória, de prosperidade. Então perceba, pessoal, Deus não trabalha com coisinha. Ele não falou assim, olha para aquela, sei lá, para aquela figueira e conte seus frutos, se é que você pode contar. Ah, tem uma figueira aqui, Senhor. Eu contei aqui, tem uns 250 frutos. Ah, assim será a sua descendência. Não, ele falou, olha para o céu. Você consegue contar? Assim vai ser sua descendência. Ah, mas para Abraão viver isso, o que ele precisou fazer? Ele precisou se limpar. Ele estava igual a essa mente dos velhos aqui, ó. Ele precisou se limpar. Por quê? Porque ele tinha a mentalidade da idolatria, ele morava na Babilônia, ele tinha a mentalidade do atraso que veio do pai dele, ele precisou tirar um monte de coisa. Então responde para você, em nome de Jesus. Você acredita que Deus é grande? Se você diz que acredita que Deus é grande, então eu vou te perguntar, você então acredita em Deus? Se você acredita em Deus, então você acredita que você foi feito à imagem e semelhança dele? Se você acredita em Deus, se você acredita que Deus é grande, se você acredita que você é a imagem e semelhança do Senhor, logo, você é grande. Porque o seu Deus é grande. Mas eu preciso o quê? Acreditar nisso. Eu preciso acreditar que eu também sou grande porque o meu Deus é grande. Então, quando eu não faço o que eu devo, porque eu apresento alguma desculpa, eu não faço porque eu não tenho, eu não sei, eu não consigo, mostra que ainda acredita em mentiras, pessoal. Nós mostramos que ainda acreditamos em mentiras. Quando eu falo, né, não precisa disso. Não, isso daqui não é o problema não é isso, exatamente o que você acha que não é o problema, é o seu problema. Você acha que o seu problema é dinheiro? Não, o seu problema não é dinheiro. Você acha que o seu problema é o casamento? Não, o seu problema não é o casamento.
Você acha que o seu problema é o quê? O seu passado? Não, não é o seu passado. O seu problema é agora, é o presente, é a sua mentalidade. É como você enxerga o seu casamento. É como você enxerga o seu cônjuge. É como você enxerga o seu trabalho. É como você enxerga o dinheiro. É como você enxerga a vida, que é o problema. É como nós enxergamos as coisas que é o problema. O maior problema aqui desse povo aqui de Esdras eram as lideranças. Porque o problema está onde, pessoal? Na cabeça. Deus colocou o homem como cabeça. Qual é o problema da nossa sociedade? Homens fracos, lideranças fracas. Então o problema está na cabeça. O problema aqui, eram as lideranças. As lideranças, os sacerdotes, os antigos, estavam ali, só reclamando, chorando, falando, né? Ai, minha vida, porque o templo nunca será igual. Eles estavam lançando os alicerces, eles nem sabiam como que ia ficar. Talvez essa turma aqui nem viu o templo ficar pronto, morreu. Mas assim, só botou a pedra fundamental, só os alicerces. Porque o templo nunca será igual. Tá bom, pode não ter sido, mas eles nem sabiam. E o Senhor falou que a glória dessa segunda casa vai ser muito maior do que a da primeira. Mas a pessoa acredita ainda em mentiras. Não, nunca vou viver uma nova glória, uma glória maior. Então veja como isso é maluco. Se a gente sabe que o tempo não volta, por que eu fico preso naquele tempo? Essas lideranças velhas, elas estavam presas a um tempo que jamais voltaria. Então, muitas vezes a gente está fazendo esse mal para nós mesmos, vivendo como se estivesse lá naquele tempo, revivendo aquelas situações antigas. E a gente precisa mudar, pessoal, porque as coisas acontecem, lembra? A gente sempre fala isso. As coisas acontecem duas vezes, primeiro na mente e depois no fato. Primeiro você chega lá na sua mente. Lembra que o Senhor deu os sonhos deu as direções para Abraão, né? Ele falou que você vai ter muitos descendentes e toda esta terra você ia conquistar. O que ele precisou fazer? Ele acreditou na descendência e o que ele fez? Percorreu a terra de alto a baixo, de leste a oeste. Ele não conquistou nada naquele momento, mas ele, pela fé, ele já sabia, já era uma certeza. Eu terei muitos descendentes e por toda essa terra que eu percorri, eles vão ser donos dessa terra. Porque a bispa já falou, né? A fé é um fato e um ato. A palavra diz lá em Hebreus 11, né? A fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo ainda. O ainda é meu, tá? O ainda é meu. Então, pela fé, a fé é um fato, para mim é uma certeza, daqui a pouco se torna um ato. Eu tenho atitudes de fé. Eu vou lá, eu percorro a terra, eu faço a minha parte, eu cresço, eu me desenvolvo. Por quê? Porque isso é a fé. A fé é uma renovação. A fé me dá esperança, a fé vai me renovando a minha mente. A fé é a certeza daquilo que eu espero. Eu espero o quê? O melhor. Eu espero o quê? Crescimento. Eu espero o quê? Progresso. A fé é a certeza do que eu espero. E a prova, algo palpável. O que é a prova numa investigação? Uma prova de materialidade, uma prova de que aquilo aconteceu. Então, para mim é uma prova. Uma prova daquilo que eu não vejo ainda. Olha que maluquice. Isso é muita fé. É uma prova, ou seja, algo sólido e palpável, mas do quê? De algo abstrato, de algo que eu não vejo ainda. De algo que ainda não aconteceu, mas para mim é uma certeza, para mim está aqui, na minha mão, para mim é uma segurança. Então, olha só, se a gente acredita na coisa certa, a gente pode ser pai, como Abraão foi, pai de príncipes, pai de reis, pais de pessoas poderosas, pais, nós temos que ser pais físicos, mas também pais espirituais.
A nossa vida tem que ser uma influência boa. Então a gente tem poder. Se a gente prepara bem a nossa próxima geração, a gente cria reis, rainhas, autoridades, políticos, empresários, gente criativa, gente inovadora, gente que faz a diferença, mas começa onde? Na cabeça, no pai. O pai da identidade. O pai da identidade. Então, é mentalidade. O filho vai seguir o seu padrão. Se você está acima do peso, se você reclama da vida, se você não é motivado, a tendência é muito forte de que o seu filho vai seguir este padrão. Baixo, limitado, porque se o herói dele, o homem que está sobre ele ali, não acredita, se meu pai não consegue, então eu não vou conseguir também. Mas tem sido colocado lá, você vai conseguir. Como os judeus fazem com os filhos deles. Eles ensinam, todos eles têm um olhar firme, todos eles têm um olhar focado, todos eles têm uma determinação, porque foi colocado já na vida deles, na mente deles, você consegue, você consegue, você consegue. Então ele acredita que ele consegue mesmo. Então a mentalidade de grandeza, pessoal, a mentalidade de crescimento, mentalidade de excelência. Então a gente precisa ter isso muito forte no nosso coração. Porque sem mentalidade certa, sem resultado. Sem mentalidade, sem resultado. Então, é aquela coisa da gente semear. Eu faço para ter. Não espere ter para fazer. Não chega com essa mentira, com essa hipocrisia, com essa falsidade de muitas pessoas, de falar, quando eu tiver, eu vou fazer. Não vai fazer porque não quer fazer, é só uma desculpa. Porque a pessoa pensa, quando eu tiver dinheiro, não é dinheiro, é qualquer coisa. Você pode ajudar alguém hoje com um conselho. Você pode ajudar alguém hoje dando uma dica, porque tudo é uma semente. Eu posso ver um negócio que eu não achei certo que o Isaac fez ou que o Jonatas fez, eu vou lá e falo assim, ô Jonatas, ô Isaac, faz dessa maneira. Às vezes é alguma coisa que ele não tinha percebido ainda, ele não tinha visto. Mas se fica essa bobagem na minha cabeça, não, eu não vou, porque quando eu tiver assim, tiver assado, não, eu posso ajudar com qualquer coisa, eu posso dar uma carona para alguém. Né? A gente não fala. A gente tem evangelizar de que maneira? Eu estou mandando os cultos, eu convido alguém, eu vou dar uma carona para você, eu te levo na igreja, tá? Eu te levo, eu vou te buscar domingo, hein? Então eu não faço, quando eu tiver isso, não, eu faço para ter, e não ter para fazer. Eu vou fazer, vou ajudar, vou dar uma força, vou fazer, a gente sempre pode fazer alguma coisa. Sempre pode fazer alguma coisa. Então hoje, eu não posso pagar o aluguel da igreja ainda para ser o coluno giré. Mas eu posso comprar um pacote de papel higiênico para o banheiro. Cara, eu já comecei de algum lugar. Eu vou dizimar, depois que eu pagar tudo, eu separo o dízimo. Eu nunca vou ter. Dízimo é prioridade. Oferta é fé. Eu vou lá ofertar, eu ainda não posso tudo, mas eu vou, o saco de papel higiênico, pode contar comigo. Um saco que seja. Um pacote de papel higiênico, pode contar comigo. E eu vou fazer a minha parte. Eu vou começar de algum lugar. Eu vou dar os meus passos de fé. Eu vou chamar a atenção do Senhor, eu vou plantar, como a viuvinha, 2 sementinhas, duas moedinhas. Eu vou plantar. Eu vou botar força, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou começar de algum lugar. Aí Deus me coloca no muito, por quê? Porque eu fui fiel no pouco. Mas se eu fico esperando, quando eu tiver milhões, eu nunca vou ter. Eu não fui fiel. Então, pessoal,
Acredita nisso. Isso é para mim, é para você, é para que todo aquele que acredita. Mas se eu não acredito, não vai ser. Então nós temos que agir como se nós fôssemos, como se nós estivéssemos, como se nós tivéssemos tal situação. Então eu me coloco lá, imagina só, a Bíblia diz isso, ao escravo que virou rei. O problema é o quê? Então a Bíblia, Deus é contra as pessoas ascenderem socialmente. Não cai nessa idiotice, tá? Tem gente que fala isso. O problema não é a pessoa sair de escravo e virar rei. José fez isso. É a mentalidade. Mentalidade escravo. O escravo, quando você dá um pouco de poder para ele, quem tem mente escrava, ele pesa as pessoas, ele se torna um tirano. Davi, ele foi pobre por uma vida inteira e ele foi rei, porque ele sempre teve cabeça de rei. Ele sempre foi generoso, ele sempre foi excelente. José, a mesma coisa. José foi pobre durante muito tempo, foi escravo, inclusive, e presidiário, inclusive. Mas ele sempre teve mente de rei. O pai dele, o Jacó, já vestia ele como um príncipe. Uma túnica, entendeu? Então, assim, não é crescer externamente, é crescer internamente. Então, é mentalidade. A mentalidade da vida que eu quero ter. Então, um rei, uma rainha, você vê ali, eles têm protocolos, eles têm um jeito certo de se portar, de se vestir. Você não vê um príncipe, uma rainha de decotinho, de barriguinha de fora, não, porque tem um padrão de excelência, um padrão de vestimenta, um padrão de postura, de falar. Ele não fala gíria, não fala mano, não fala, e aí isso é coisa de maluco, não. Ele tem uma postura, ele tem um vocabulário correto. Então nós temos que estar lá para ocupar aquele lugar, porque se Deus me levanta, eu estou falando errado, eu acho que eu tenho ainda a crença de escassez, eu não vou fazer um bom trabalho, eu não vou fazer nada, na verdade. Então coloque ordem na sua vida, no seu quarto, na sua mesa, no seu carro, coloque a sua mente em ordem, se coloca na mentalidade que você quer viver. Então vai sonhar, vai pisar, vai conhecer o carro que você quer andar, vai conhecer a casa que você quer morar, vai declarar a empresa que você quer ter, ou a empresa que você quer trabalhar. Pega as fotos do que você quer, onde você quer chegar, e olha para aquilo. Sua mente tem que acreditar que você pode ocupar aquele lugar. Tem atos proféticos, pessoal. Atos proféticos. Você quer um filho? Compra o bercinho. Compra as roupinhas de criança dela. Você quer casar? Como a gente já viu, vai lá e compra a aliança já. Vai ungir aquele lugar. Vai ter atitudes proféticas. Como a gente fez aqui do mel. O judeu tem vários atos proféticos. Então vou tomar o mel porque o meu ano vai ser doce. Ele acredita, não. O meu ano vai ser uma bênção. O meu ano vai ser maravilhoso. Então, decida nunca mais estar preso a um tempo que não vai voltar. Não vai voltar, então não se prenda nele, viva o hoje. Os jovens estavam gritando de alegria, mas os velhos estavam chorando de desgosto. De qual grupo você faz parte? Qual grupo você faz parte? Dos velhos ou dos novos? Dos velhos na mente ou dos novos, dos jovens na mente? Pense sobre isso. Eu quero orar com você. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, nós estamos aqui. E a sua palavra veio, Senhor, mais uma vez, para nos trazer visão e clareza sobre as coisas, Senhor. E eu peço, Senhor, que a sua palavra tenha alcançado o propósito pela qual ela foi enviada.
E que o Senhor venha alcançar cada coração, meu Pai. Cada pessoa que está aqui comigo assistindo, Senhor, acompanhando, que recebeu essa mensagem, Senhor, que ela venha a ser tocada de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Derrama da graça, meu Pai, derrama da visão. Eu declaro, meu Pai, homens e mulheres poderosos, com uma mentalidade poderosa, meu Pai. Como nós vimos aqui, meu Pai, o problema estava nas lideranças, nas cabeças. O Senhor nos colocou por cabeça, meu Pai. O Senhor colocou cada homem como uma autoridade para ocupar um lugar de destaque, para cuidar dessa família, para ensinar esses filhos, Senhor, o caminho, acreditar nos seus sonhos, acreditar que eles podem muito mais. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro rompimentos agora em nome de Jesus, eu declaro rompimentos em nome de Jesus, eu declaro rompimentos em nome de Jesus, eu declaro mentes ampliadas, meu Pai, porque nós falamos aqui, Senhor, a vida é dinâmica, o Senhor é dinâmico, então a nossa mente não pode ser paralisada. Ela precisa evoluir, ela precisa crescer, ela precisa prosperar, ela precisa acreditar na verdade. Então dá vitória, meu Pai, ao nosso povo. Dá vitória ao nosso povo, Senhor. Eu declaro homens e mulheres abençoados, eu declaro generosidade, uma mentalidade próspera, uma mentalidade abundante, meu Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, uma mente expandindo. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, mentes ampliadas, meu Pai, mentes ampliadas, Senhor. Eu te peço, o Senhor é um Deus grande. E se nós cremos no Senhor, meu Pai, nós cremos que somos grandes também no Senhor, meu Pai. Dobra as mentes, Senhor. Dá visão a cada um aqui, Senhor. Dá visão a cada um aqui, eu te peço. Dá visão a cada um de nós, meu Pai, derrama da sua graça e do seu poder. Que tenhamos homens e mulheres abençoados, poderosos, cheios de unção, cheios do Espírito Santo, que saem, meu Pai, e conquistam coisas incríveis, que conquistam coisas poderosas, que avançam, meu Pai, que prosperam, que ocupam este lugar de glória, Senhor. Eu declaro, Senhor, o melhor final de ano do nosso povo, até então, Senhor, o melhor, porque 2026 vai nos surpreender. Em nome de Jesus, meu Pai, eu declaro um rompimento, meu Pai, de tal maneira que a pessoa, que cada um, Senhor, não se reconheça. Em nome de Jesus, meu Pai, eu declaro um rompimento de tal maneira, Senhor, que nós não venhamos a nos reconhecer, que nós possamos viver este tempo, meu Pai, e plantar para o futuro, sem essa ignorância, meu Pai, essa cegueira de ficar falando do passado como esses homens antigos estavam fazendo, Senhor. Mas nos alegrar como aqueles levitas jovens, Senhor, dando gritos de alegria. O Senhor amor é leal e dura para sempre. Nós cremos, meu Pai, nós cremos no Senhor, nós cremos na sua palavra. Eu creio, meu Pai, eu creio em mudanças, eu creio em restauração, eu creio em rompimentos, eu creio em prosperidade, eu creio em vitórias, meu Pai. Dá vitória ao nosso povo, Senhor. Abra as nossas mentes, Senhor. Eu declaro respostas. Eu declaro portas abertas, eu declaro mentes ampliadas, eu declaro nosso povo, Senhor, sempre por cabeça. Eu declaro nosso povo com uma mentalidade de grandeza, uma mentalidade de realeza, uma mentalidade próspera, uma mentalidade abundante, meu Pai, uma mentalidade de abundância, Senhor. Eu declaro, Senhor, eu declaro, eu concordo, meu Pai. Eu declaro sobre a vida de cada um, meu Pai, que cada um aqui sai neste dia, Senhor, já disposto a ter uma mentalidade diferente no casamento, a ter uma mentalidade diferente no trabalho, a ser uma pessoa generosa, meu Pai, generosa no ensino, generosa no cuidado, generosa nas palavras, generosa na obra do Senhor, meu Pai, generosa com as pessoas. Eu declaro, meu Pai, um povo generoso para que prospere, e em nome de Jesus a mentalidade vai sendo mudada, meu Pai, uma geração melhor do que a anterior, em nome de Jesus, uma geração mais livre do que a anterior, uma geração mais próspera do que a anterior, uma geração mais ousada, mais feliz, mais abundante do que a anterior. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. O povo do Ministério Mudança de Vida é o povo mais próspero da face da terra, meu Pai.
Porque nós temos um Deus poderoso, nós temos uma liderança, meu Pai, a bispa, Senhor, que nos puxa para cima, que tem uma mentalidade de grandeza, de abundância, de generosidade, Senhor, que cada um, Senhor, venha adquirir, meu Pai, venha adquirir essa mentalidade de grandeza, de abundância, de generosidade, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que cada um aqui, Senhor, torne-se um canal de generosidade, de abundância, meu Pai, assim como nós temos o nosso Deus, assim como nós temos a nossa liderança, Senhor, assim como nós temos cada pastor, cada pai de família, cada autoridade, Senhor, que possamos fazer parte, Senhor, de um movimento de mudança, Senhor, de mudança de mente, de mudança de espírito, de mudança de caráter, meu Pai, de mudança de fé e de sonhos, em nome de Jesus eu te peço. Eu declaro mudanças, meu Pai. Eu declaro o povo do Ministério Mudança de Vida, um povo extraordinariamente abençoado, diferenciado, meu Pai, que seremos reconhecidos. Aquele povo lá é um povo diferente. É o povo do Ministério Mudança de Vida. É o povo de Deus. É um povo que fala diferente, é um povo que é um povo feliz, é um povo de excelência, é um povo de coragem, é um povo abençoado, em nome de Jesus. É o que eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um. Nós cremos e concordamos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém e amém.